Igreja Metodista apresenta a Palavra de Deus, a fé transformando os nossos corações. Abra sua Bíblia comigo no livro de Êxodo. Êxodo capítulo 7, verso 16, eu quero ler apenas um verso da palavra de Deus. Eu quero usar esse texto para falar de um tema onde eu e você estaremos cuidando das conquistas que Deus preparou para as nossas vidas. Você está comigo aí? Se você está, diga amém. A palavra diz assim: diga-lhe o Senhor, o Deus dos Hebreus, mandou-me dizer: deixe ir o meu povo para prestar-me culto no deserto, mas até agora você não me atendeu. Vou ler novamente. Diga-lhe o Senhor, o Deus dos Hebreus, mandou-me dizer: deixa ir o meu povo para prestar-me culto no deserto, mas até agora você não me atendeu. Feche os teus olhos mais uma vez. Senhor Deus, nós estamos na tua presença e tem sido um privilégio, Senhor, te louvar, te adorar, caminhar com o teu povo ouvindo a tua palavra, Senhor. Por isso eu sei que o Senhor, Pai, tem preparado algo, o Senhor tem reservado algo para as nossas vidas, e é com muita alegria, Senhor Deus, é com um desejo imenso de que o Senhor possa se manifestar através dessa palavra que nós nos colocamos à tua disposição. Por isso fala com o teu Espírito, Pai, e onde as palavras, Pai, onde a minha incapacidade, Deus, não chegar, o teu Espírito, Deus, possa fazê-lo, tomando assim, ó Pai, os corações e as mentes cativas ao teu santo nome. Pai, nós oramos assim em nome de Jesus, amém, amém. Irmãos, eu tenho pregado essa palavra, eu nunca preguei no domingo à noite, mas essa é uma palavra que já está no meu coração há um bom tempo. Talvez alguns irmãos de algumas células vão se recordar dessa palavra. Eu prego muito essa palavra quando tem alguma festividade de célula. Às vezes os irmãos estão me convidando para estar trazendo uma palavra, e essa é uma palavra que Deus fala muito comigo. Deus tem ministrado muito ao meu coração. O meu desejo é que todas as células em um determinado momento possam repartir essa palavra, porque eu sei o poder que essa palavra pode fazer na sua vida, na vida de qualquer pessoa que se dispõe a estar na presença de Deus, né? Hoje nós estaremos falando sobre proteger as nossas conquistas. E uma das coisas que muitas vezes tem chocado a minha vida, uma das coisas que muitas vezes tem me entristecido, é justamente o fato de que muitos de nós somos abençoados. O fato de que muitos de nós recebemos da parte do Senhor bênçãos e mais bênçãos. Quantos de nós, por exemplo, fomos curados? Quantos de nós somos libertos? Quantos de nós somos transformados? Mas eu tenho tido um temor, que pior do que você não conquistar algo, é você conquistar e deixar aquilo se perder. Muito pior do que conquistar, porque esse às vezes é o nosso grande objetivo. Pastor, eu preciso de uma bênção na vida familiar. Pastor, eu preciso de uma bênção na minha vida emocional, no meu casamento. E muitas vezes, pela sua busca, pela sua fé, pelo preço que você paga, Deus te abençoa, Deus restaura a tua casa, Deus te cura, Deus nos abençoa, Deus restaura as nossas famílias. E sabe, o grande problema não está aí, ao contrário, isso é a grande bênção de Deus, isso testifica de que as nossas orações estão chegando ao Pai, isso testifica que muitas vezes o nosso Senhor, não muitas vezes, mas sempre Ele está atento às nossas necessidades. Mas sabe qual é o problema de muitos de nós?
é que às vezes pagamos um preço tão alto por algo. Às vezes investimos tanto em cima de algo que nós entendemos ser importante para as nossas vidas, mas muitas vezes colocamos isso a perder de uma forma que todo o preço que você pagou, tudo aquilo que você fez para conquistar, escapou das suas mãos. Sabe, Saul é um grande exemplo disso. Saul, ele não pediu para ser rei, mas a Bíblia fala que Deus o ungiu como rei de Israel. E quando Saul foi ungido, ele percebeu que ser ungido por Deus é um privilégio. Servir a Deus como rei em uma nação, ser um representante do povo diante do Senhor era um grande privilégio. E sabe, Saul fez isso muito bem durante um bom tempo da sua vida. Saul tinha um perfil de líder, um perfil de rei admirável, e por isso fez muitas coisas conforme Deus queria. Mas há um episódio na palavra de Deus, onde o profeta Samuel, temendo que Saul não estivesse preparado para aquele tão grande ministério, pediu para que Saul pudesse aguardar, você lembra do texto, eu não vou me deter nele, 7 dias antes de queimar incenso. Acontece que os filisteus, acontece que os inimigos estavam se aproximando, e Saul com medo, temendo, Saul percebendo que ele precisava reagir, que ele precisava fazer algo, a Bíblia fala que ele chama as pessoas que estavam com ele, e ele antes da palavra, ou antes da chegada do profeta, ele queima incenso. E quando o profeta chega, eu estou resumindo esse texto da palavra, a Bíblia fala que o profeta fica indignado, porque Saul não conseguiu esperar o tempo determinado. E ali nós temos uma história visível, de que muitas pessoas conquistam, mas da mesma forma que conquistam, às vezes deixam escorregar pelas suas mãos. Saul conseguiu um reinado maravilhoso. Saul conseguiu o privilégio de servir a Deus na sua nação como rei. Mas assim como ele conquistou, da mesma forma com que ele conquistou, ele perdeu. Eu quero dizer para você que muitas vezes lutou por uma conquista e chegou lá, mas perdeu o equilíbrio, perdeu o bom senso, deixou de ouvir o seu Deus, e por causa disso o Senhor tomou, ou você mesmo deixou escorregar pelas suas mãos aquilo que era uma grande conquista na sua vida. Por isso, hoje nós devemos falar sobre isso, como proteger as nossas conquistas. Como que você faz, pastor, qual é o posicionamento que eu preciso ter para que tudo aquilo que Deus me deu, para que tudo aquilo pelo qual eu paguei um preço, permaneça firme nas nossas vidas? Então a primeira lição que eu aprendo é que nós precisamos entender que logo após a conquista, sempre virá a tentação, ou sempre virá a provação, que nos fará, às vezes, perder aquilo que nós conquistamos. E quem é o algoz? Quem é o grande personagem da história, que muitas vezes acaba sendo o pivô para os desastres, sendo o pivô para as nossas percas, para as nossas frustrações? Esse chama-se diabo. Então eu queria nessa noite mostrar para a minha vida, para a sua vida, como em outros momentos mostrei em algumas células, onde estive já ministrando essa palavra, que há pelo menos 4 formas do diabo tirar aquilo que você conquistou. Há pelo menos 4 ações básicas, pelas quais o inimigo da nossa alma atua, até que eu e você possamos perder aquilo que nós conquistamos. E se tem algo que pode nessa noite motivar e orientar as nossas vidas, é saber a forma como o diabo age para tentar tirar a minha e a sua vida da presença de Deus
e para tirar de nós aquilo que nós um dia já conquistamos em Cristo Jesus. Saiba de uma coisa, o povo de Israel precisou de apenas um dia para sair do Egito, mas durante 40 anos eles trilharam pelaquela terra, e ao longo de 40 anos o Egito foi entrando neles, de uma forma que foi um dia para sair do Egito, mas pelo menos 40 anos para tirar o Egito de dentro do coração deles. Essa é uma das armas, é uma das estratégias de Satanás, é uma das estratégias do diabo para tentar ficar com as suas conquistas, com as minhas conquistas, é muitas vezes tentando introduzir o deserto, introduzir o Egito dentro dos nossos corações. E o primeiro meio pelo qual o diabo age, eu vou pedir para os irmãos colocarem lá, chama-se trabalho. Eu vou procurar explicar para você da forma mais adequada. Muitos de nós podemos ser vítimas do diabo nessa área das nossas vidas. Trabalho. Talvez essa palavra seja até uma palavra mais bem dirigida aos homens. A Bíblia fala lá no livro de Gênesis que o castigo da mulher foram as dores de parto, mas para o homem foi trabalho. Então o trabalho ele está no DNA humano, mas principalmente no homem. Nós, os homens, nos atentamos a essa questão, percebemos o quão importante é o trabalho nas nossas vidas, mas muitas vezes aquilo que é bênção, um dia pode se tornar maldição. Então veja bem, eu não estou falando contra o trabalho. Pastor, você está querendo dizer que amanhã eu chego no meu trabalho e peço as contas? Não. Talvez alguns gostariam de fazer isso, né? Talvez alguns sintam-se tentados a fazer isso, mas eu quero dizer para você que esse não é o melhor caminho. Até porque a Bíblia fala da bênção que o trabalho representa nas nossas vidas. O Salmo 128 fala, do trabalho de suas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Ou seja, a Bíblia aprova, a Bíblia orienta, a Bíblia aponta para o trabalho, mas o trabalho sadio. Agora eu sei que muitos de vocês estão entendendo onde eu quero chegar com essa palavra. Muitas pessoas estão sofrendo porque estão fazendo do trabalho uma verdadeira escravidão para a sua vida. E pasme você, essa é uma das mais poderosas armas do diabo para tirar você da presença de Deus. Porque nós vemos um tempo da correria, do compromisso, da urgência, aonde eu tenho tantas coisas a fazer, eu tenho tantos compromissos para compensar, que muitas vezes eu vou chegar no momento da minha vida e eu vou falar, eu não tenho tempo para Deus, eu não tenho tempo para a palavra, eu não tenho tempo para ir na igreja, eu não tenho tempo para orar, eu não tenho tempo para buscar a presença do meu Senhor. Mas é porque você está deitado fazendo nada? Não. É porque muitos de nós às vezes estamos correndo. É porque muitos de nós às vezes estamos entregando a nossa vida ao trabalho, não de uma forma sadia, mas sim de uma forma escrava, que torna o nosso coração cativo a esse mundo, às necessidades desse mundo. Nós somos treinados para ser os primeiros, nós somos treinados para ser os grandes conquistadores, nós somos treinados, principalmente nós, os homens, para sermos os grandes provedores do lar, e é muito bom que isso aconteça quando isso acontece de uma forma sadia. O grande problema é que muitos de nós deixamos de ver o trabalho como um meio também de glorificar Deus, de colocar os nossos dons e talentos à disposição do Senhor, de prover o alimento para a nossa família, e tornamos o nosso trabalho um meio de muitas vezes achar desculpa para não ter mais tempo com Deus, um meio de muitas vezes se safar de qualquer coisa que tenha a ver com a igreja, com a célula, ou qualquer outra coisa,
Porque eu estou ocupado demais, porque eu estou trabalhando demais. E eu queria mostrar para você na palavra do Senhor 2 textos específicos. O primeiro, Êxodo capítulo 5, na verdade não são 2 textos, são 2 versículos. E eu queria que você percebesse junto comigo a forma com que Faraó induziu o povo a não ter mais tempo para Deus. E aí eu queria fazer aqui só uma explicação para você. Na Bíblia, a figura do Faraó, ela é semelhante à figura de Satanás. Então, todas as vezes que eu citar aqui o Faraó, especialmente nessa ocasião, suponha você que é o mesmo que estivesse falando do diabo, porque o Faraó está representando a figura do diabo. E veja só o que o Faraó foi capaz de fazer com o povo. A Bíblia fala que no mesmo dia, o Faraó deu a seguinte ordem aos feitores e capatazes responsáveis pelo povo: não forneçam mais palha ao povo para fazerem tijolos, como faziam antes. Eles que tratem de ajuntar a palha. O verso de número 7 agora diz assim: mas exijam que continuem a fazer a mesma quantidade de tijolos, não reduzam a cota, porque são preguiçosos e por isso estão clamando: iremos oferecer sacrifício ao nosso Deus. Olha a palavra que Faraó usa agora: aumentem a carga de trabalho dessa gente, para que cumpram suas tarefas e não deem atenção às mentiras. Eu quero lembrar para você que Moisés e Arão estavam com a difícil tarefa de convencer a Faraó que o povo precisava sair do Egito. E essa difícil tarefa passava por um processo onde eles tinham que dizer: olha, Faraó, Deus manda te dizer que se você não liberar o nosso povo para ir adorá-lo no deserto, Ele vai mandar aquilo que você lembra, as 10 pragas do Egito. E Faraó, muito embora sabendo, da gravidade disso, a Bíblia mostra como o Faraó endureceu o seu coração. E como o povo queria ter tempo para Deus, como Moisés estava tentando convencer a Faraó de que o povo precisava adorar a Deus no deserto, então, muito claramente, a Bíblia mostra o posicionamento dele. E aí Faraó tem uma das estratégias mais sagazes, e aí pasme você que está me ouvindo nessa noite, utilizadas até o dia de hoje. Eu queria que você desse uma olhada para o teu irmão, escolhe um aí, o da direita ou da esquerda, e fala assim: isso é usado até hoje. Qual é essa estratégia? Presta atenção nisso. Faraó está dizendo: olha, são preguiçosos. Irmãos, eu e você reclamamos, às vezes, de 8 horas de trabalho. Vamos dizer que a maioria de nós, a grande maioria, trabalha as suas 8 horas. A minha pergunta para você é: quantas horas, se eu e você, que entre aspas não somos escravos, às vezes achamos dolorido as 8 horas de trabalho, quantas horas você acha que trabalhava um escravo? Eu também não sei, mas uma coisa eu sei: era mais que 8 horas. Agora, a minha pergunta é: eles trabalhavam num escritório com ar-condicionado e uma poltrona bem gostosa, sim ou não? Não. Eles estavam lá carregando pedra, dia após dia, colocando os seus corpos como verdadeiros escravos.
se sacrificando pela causa do Egito, se sacrificando pelos sonhos de Faraó. Eu realmente não pesquisei, podia ter feito essa pesquisa sobre quantas horas o escravo trabalhava. Talvez vocês em determinado momento poderão me ajudar com isso. Mas, entendendo que era muito mais do que eu e você trabalhamos hoje, que deve ser 8 horas de trabalho, nós supomos que sobrava um pouco tempo para o escravo descansar. E aqui está um detalhe interessante. Esse pouco tempo, talvez eles gastassem ouvindo os ensinos de Moisés, ouvindo os ensinos de Arão, ouvindo os conselhos daqueles que estavam dizendo: olha, para que ficar aí sofrendo no Egito? Vocês são um povo hebreu, precisam sair dessa terra. Quando o Faraó percebeu isso, estrategicamente ele fala: então, vamos aumentar a carga de trabalho dessa gente, para que cumpram as suas tarefas e não deem atenção às mentiras. Irmãos, nós estamos diante de um fato que, embora tenha acontecido há muitos e muitos anos atrás, tem tudo a ver comigo e com você nos dias de hoje. Sabe por quê? Porque a sociedade que nós vivemos, porque os conceitos da sociedade que nós vivemos não contemplam momentos como esse que você reservou para estar em um domingo à noite glorificando, exaltando, adorando o nome de Deus. Para o conceito mundano, o que nós estamos fazendo é dando atenção a mentiras. E é por isso que muitas vezes, quando você compartilha com um amigo: olha, eu estive domingo no culto, foi uma bênção. Eu estive terça-feira na célula, Deus falou comigo. Dificilmente as pessoas vão dizer: que bênção. Eles vão falar: rapaz, você abriu mão do teu descanso. Rapaz, você abriu mão de estar lá com a sua família, de estar assistindo futebol. Sabe por quê? Que o mundo sempre vai achar que nós damos muito tempo para Deus. Mas só aqueles que têm um relacionamento verdadeiro com o Senhor, que têm uma experiência verdadeira com Ele, é que sabem que muitas vezes aquilo que nós damos para Deus, infelizmente, é o que sobra da nossa agenda, é o que sobra do nosso dia, é o que sobra da nossa semana. Eu temo a Deus que muitos entre nós estamos frequentando ou nos relacionando com irmãos da igreja apenas no domingo, que é um ambiente formal, que praticamente não dá para você estender uma comunhão, que praticamente não dá para você saber o que está acontecendo, como seu irmão está vivendo, se tem alguma necessidade, se tem alguma alegria, e tudo isso nós colocamos na culpa do trabalho. Por que eu não fui na célula essa semana? Trabalhei demais. Por que eu não fui no culto? Eu estou com excesso de trabalho. E aí eu quero dizer uma coisa para você. Há um tempo atrás, eu ouvi isso de um pastor e reparti essa história também lá na célula. Os meninos vão lembrar. O pastor Paulo, lá da IPB, contou essa história. Ele falou que num encontro, agora não me recordo se era um encontro com Deus, se era um encontro de casais, provavelmente era um encontro com Deus. Ele convidou um amigo para participar um final de semana de um encontro. Final de semana, assim como o nosso encontro aqui, sexta, sábado e domingo. E ele queria muito que aquele irmão, que aquele amigo dele participasse desse encontro. Então ele ficou ali, sabe, olha, vai ser bênção na sua vida, reserva aí um tempo, reserva um dinheiro, olha, são 3 dias, mas você vai ver quando você sair de lá, você vai querer ficar mais tempo, porque aquele ambiente é gostoso, é importante para você.
É assim que acontece nos nossos encontros. É assim que acontece toda vez que o povo de Deus se reúne. Só que então aquele amigo dele falou assim: rapaz, olha, você vai me desculpar, mas 3 dias é muita coisa. Sabe, se fosse uma tarde, se fosse uma manhã, eu ia com você. Porque eu sei que Deus é importante, eu sei que é bom ir para a igreja. Mas ele dizia 3 anos é muito. 3 anos não, 3 dias é muito. 3 dias é muita coisa. E aí o grande argumento dele foi o seguinte: eu não posso ficar 3 dias longe da minha esposa e dos meus filhos. Já imaginou? 3 dias longe da minha esposa. Ele usou, meus irmãos, o argumento mais nobre do ponto de vista dos princípios da igreja. Afinal de contas, 3 dias para cuidar da família é um argumento muito nobre, é muito forte. Se o cara falar isso mesmo, se fosse para mim, eu ia dizer: tudo bem, meu irmão, infelizmente, olha, que pena, eu gostaria muito que você estivesse lá, mas 3 dias você vai cuidar da sua família, tudo bem. Ele usou um argumento muito nobre. Passados-se alguns anos, aquele homem que fazia parte de uma empresa multinacional, ele foi convidado pelo seu superior a passar 3 anos trabalhando no Japão e implantando o sistema da empresa deles lá no Japão. Sabe o que ele fez? Largou a sua família por 3 anos e foi morar no Japão para trabalhar. Só olhando uma história dessa que eu e você conseguimos compreender a força que o trabalho tem nas nossas vidas. Principalmente você que é homem, principalmente você que tem no seu DNA o trabalho. Sabe por quê, meus irmãos? O tempo todo nós seremos tentados a passar mais tempo com os nossos objetivos profissionais do que com Deus. Então o argumento dele: eu não posso passar 3 dias num encontro porque preciso cuidar da minha família, mas 3 anos trabalhando em outro país, em outro continente, foi facilmente aceitado, porque o trabalho tem uma força muito grande. Faraó sabia disso, então Faraó falou: olha, aumenta a carga de trabalho dessa gente, para que eles cumpram as suas tarefas e não deem atenção às mentiras. Você vai ser muito tentado, eu vou ser sempre muito tentado a trocar a presença de Deus, a trocar o meu tempo de qualidade com o Senhor, por aquilo que muitas vezes atrai meu coração, por aquilo que é muitas vezes uma necessidade na minha vida. Eu já disse isso e vou repetir: eu não estou pregando contra o trabalho. Eu sei que o trabalho é bênção, eu sei que o trabalho é necessário, eu sei que você paga um preço imenso e talvez tenha gasto anos da sua vida para construir uma carreira. Mas o Evangelho de Lucas tem uma das palavras mais impactantes para mim e para a sua vida, onde o autor do texto bíblico diz assim: o que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? Tem gente que está ganhando o mundo inteiro, tem gente que está conquistando tudo que sonhou, tem gente que está conseguindo chegar lá e glória a Deus por isso. Mas sabe qual é o grande problema disso? É que às vezes o teu preço, o teu sonho, o teu objetivo, que muitas vezes foi conquistado com a ajuda de Deus, vai acabar tirando você da presença dEle, vai acabar diminuindo o seu tempo com Ele, vai acabar trazendo prejuízos para a tua vida espiritual. O diabo sabe bem disso. Tem muitas armas que o diabo pode usar, mas nesse momento ele sabia que aquele povo
poderia não dar mais ouvidos a Moisés e a Arão, aumentando a sua carga de trabalho. O outro argumento aqui Faraó vai utilizar, passa o slide para mim, é o mundo. Pode passar o texto, passa para mim o slide onde está o texto de Êxodo capítulo 8, verso 25. E aqui está também uma outra forma de Faraó tentar tirar você da presença de Deus. Eu quero lembrar que, se nós conseguirmos chegar aqui até o final, que não está longe, né? Você vai perceber que Faraó vai tentando gradativamente, vai usando as suas estratégias para poder tirar o povo da presença de Deus, ou deixar o povo sem dar ouvidos a Faraó. Então a sua primeira tentativa foi frustrada, porque mesmo impondo uma carga de trabalho maior, ainda assim o que Moisés já tinha colocado no coração daquele povo era tão forte, que nem com excesso de trabalho conseguia-se tirar do coração deles a possibilidade de sair do Egito. Então entra a segunda estratégia do diabo. E a palavra fala assim: disse o Faraó: eu os deixarei ir, oferecer sacrifícios ao Senhor Deus no deserto, mas não se afastem muito, e orem por mim também. Eu não sei se você consegue perceber o tanto que Faraó, que é a figura de Satanás, estava sendo sagaz nesse momento. Que ele fala: vocês querem ir? E aqui já era depois de muita insistência, meus irmãos. Eu estou aqui, você conhece o texto das pragas, né? As pragas do Egito. Você lembra que foi um processo onde Faraó foi perturbado, aquele povo foi perturbado, as suas casas foram perturbadas. Então Faraó já estava sofrendo a essa altura. E como ele não conseguia segurar o povo, como ele começou a perceber que aquele Deus a que Moisés se referia atraía o coração do povo, então ele vai para a segunda estratégia: podem ir, vão adorar o seu Deus, mas não se afastem muito. Eu aprendo uma coisa nesse texto: uma das estratégias do diabo é muitas vezes fazer com que eu e você estejamos sim na igreja, por que não? Estejamos sim na célula, por que não? Mas não precisa sair do mundo. Que besteira! Você já vai na célula, você já vai na igreja, para que sair do mundo? Dá para conciliar as duas coisas. O diabo vai trabalhando a nossa mente, o diabo vai confundir no nosso espírito, ele vai tentando fazer com que eu e você nos acostumemos com a ideia de que dá para fazer assim mesmo. Então é sutilmente que o diabo trabalha, tentando levar para o meu e para o seu coração o secularismo, a leviandade espiritual. Nós estávamos lá no concílio e um dos preletores, um dos convidados do nosso bispo, é um pastor nosso que está servindo como pastor na Inglaterra, na ilha de Guernsey, e ele é um inglês, e ele tem a função de SD, que corresponderia a um supervisor de pastores aqui no Brasil. E aí ele, numa das manhãs, fez a devocional, e ele estava nos contando um pouco da história. E meus irmãos, você que conhece um pouquinho da história do metodismo, você sabe que a igreja metodista nasceu por movimentos
gerados por John Wesley e outros homens importantes da história na Inglaterra. E a Inglaterra já teve em grandes avivamentos. Muitos homens e mulheres mártires pela igreja foram ingleses. Estiveram lá ao longo de anos, gerações pregando, dando testemunho, contando as histórias, sofrendo, sendo perseguidos, mas levantaram a bandeira do evangelho naquele lugar. Mas com muita tristeza. O pastor David, né, pastor? O pastor David nos posicionou sobre o momento atual da Inglaterra. Um país, uma sociedade altamente secular. E aí ele nos falou que um curto videozinho que estava sendo colocado nas telas de cinema da ilha que ele mora, que tinha uma pequena expressão do Pai Nosso, apontando para o Natal que está chegando, foi vetado por aquela sociedade. E o argumento deles é: nós não podemos confundir as coisas. Nós temos muitas religiões, então nós não podemos colocar aqui a voz do cristianismo. Sabe, aquilo tem uma mensagem, meus irmãos, muito forte. Anos e anos se passaram. Se a Inglaterra tivesse sido não sei se a palavra certa é essa, colonizada por muçulmanos, até que daria para entender que uma mensagem cristã, nada ofensiva como o Pai Nosso, pudesse causar constrangimento. Mas numa sociedade que tem a sua raiz no cristianismo, não poder passar um videozinho do Pai Nosso, mostra que ao longo da história, pessoas foram abrindo mão do seu compromisso com Deus, que gerações não assumiram os propósitos, os objetivos do Senhor, que gerações deixaram de buscar e adorar e centralizar o seu Deus na história. Eu creio mesmo que o Brasil está vivendo um pouquinho já do avivamento que Deus tem prometido para essa nação. Lá no concílio, nós vimos 9 novos pastores que ainda nem têm o título de pastor, as suas igrejas ainda nem têm o título de igreja, inclusive um deles é fruto dessa igreja aqui, que é a pastora Luana. Irmãos, mostrando igrejas pequenas em tremendos avivamentos. Nós não temos noção do que está acontecendo por aí afora. Sabe, Deus está levantando gente para fazer a diferença, gente que tem a ver com a palavra, sabe, gente que realmente abriu a sua vida, talvez deixou de cursar a faculdade do seu sonho, talvez tenha deixado de ter os seus passeios, talvez pessoas que abriram mão de uma vida financeira mais confortável, de estabilidade na sua vida financeira, mas que hoje estão vivendo e bebendo daquilo que Deus tem feito nessa nação. Então, para nós hoje não falta avivamento, não falta palavra, não falta bênção, não falta fogo no nosso meio. Sabe o que falta? Falta um posicionamento. Porque eu e você não podemos ouvir a Faraó. O Faraó sempre vai dizer assim, ó: você quer realmente ir para a igreja? Vai sim, é bom ir para a igreja. Mas não se afasta muito não. A palavra santo quer dizer separado.
quando você fez um compromisso com o teu Deus, e quando você passou por um processo de santificação, você estava espiritualmente dizendo: eu estou me separando para Deus. Agora eu quero dizer algo para você. O livro de Mateus fala: ninguém pode servir a dois senhores. Lá no texto de Mateus está se referindo a Mamon, que é o Deus do dinheiro, mas eu uso esse texto para dizer o mesmo com relação a tantas outras coisas da nossa vida. Não dá para servir a dois senhores. Ah, pastor, mas o senhor está sendo radical. Meus irmãos, radical é colocar uma arma na tua cabeça e falar assim: aceita o cristianismo. Ninguém fez isso. Nós tivemos batismo de mais de 30 pessoas, não sei se foi há uma semana atrás, 2 semanas. Eu pergunto para os que se batizaram: alguém colocou um revólver na sua cabeça? Alguém disse: desça as águas, senão eu vou te matar? Não. Você desceu as águas. Você tomou a decisão por Cristo Jesus, porque você está convicto de que você pertence a Ele, de que a sua alma pertence a Ele, de que nada mais faz sentido para a sua vida se não viver na presença dEle. Então amanhã ou depois, querendo muitas vezes agir com leviandade na vida espiritual, eu vou dizer isso: ah, mas não é bem assim, não precisa ser tão radical. Meus irmãos, isso é a proposta do diabo para a sua vida: ter dois senhores, ser hipócrita, um pé na igreja, um pé fora, assumir compromisso com o mundo e assumir compromisso com Deus e com a igreja. Isso não fala de um cristianismo verdadeiro, isso não fala de uma convicção do seu coração. Andar com Jesus, se posicionar no reino dele, não significa dizer que você já venceu todas as coisas, mas significa dizer que você está predisposto a abrir mão de coisas que chamam a atenção da sua vida, mas que não agradam o nosso Senhor. E o meu medo é que todo esse fogo que Deus tem colocado no meio da igreja seja perdido, porque muitos de nós estamos ouvindo Faraó e deixando de servi-lo verdadeiramente, deixando de se posicionar, deixando de ser exemplo, deixando de pagar o preço pela vida cristã, muitas vezes agindo com leviandade e tornando a igreja às vezes um espaço de entretenimento, quando na verdade o que o nosso Deus quer é um posicionamento. Então não caia nessa segunda cilada de Satanás, não. Posicione a sua vida, posicione a sua história para servir a Deus de verdade, e ande no trilho da vontade do Senhor, e você colherá em pouco tempo resultados extraordinários, e assim você conservará as bênçãos que você tem recebido. Do contrário, tudo aquilo que você conquista pode cair por água abaixo. Terceira coisa que Satanás utiliza, e eu vou terminar talvez dentro dos próximos 5, 10 minutos, eu peço a sua paciência, mas é também deixar os filhos ausentes do processo de conquista. Passa para mim o slide que está o capítulo 10, versos 7 e 8, e eu queria que você prestasse atenção. A palavra diz: os conselheiros de Faraó lhe disseram: até quando este homem será uma ameaça para nós? Deixe os homens irem prestar culto ao Senhor Deus, ao Deus deles. Veja que Faraó já tinha perdido mais uma batalha, agora ele está começando a ficar flexível, mas ele não queria perder tudo não. Então ele está dizendo: ó, já que a gente não consegue segurar todo mundo, deixa os homens, vão os homens prestar culto a Deus. Não percebes que o Egito está arruinado? Então Moisés e Arão foram trazidos de volta à presença do Faraó, que lhes disse: vão, prestem culto ao Senhor, ao seu Deus, mas me digam
Quem irá? Passa o próximo slide para mim. Moisés respondeu: nós temos que levar todos, preste atenção no que eu destaquei, os jovens, velhos, filhos, filhas, nossas ovelhas, os nossos bois, pois celebraremos uma festa ao Senhor. E disse o faraó: vocês vão mesmo precisar do Senhor quando eu deixá-los ir com as mulheres e crianças. É claro que vocês estão com más intenções. Preste atenção nisso. Faraó libera quem? Os homens. Ele dá uma geral e fala: olha, os homens podem prestar culto a Deus, libera os homens, mas deixa aqui as crianças, deixa os jovens, deixa também os idosos, deixa alguns bois. A mensagem aqui é muito simples. O diabo é inteligente, Faraó é inteligente. Com o pastor Beto, na semana passada, nós aprendemos, ele não é poderoso, mas é inteligente. Ele fica articulando, e é isso que ele quer fazer. Por que ele não ficou com os homens? Porque ele queria as novas gerações. E agora eu queria que você que é jovem, adolescente como eu, ou você que é pai de crianças, eu queria que você prestasse bastante atenção nisso. O alvo do diabo é investir nos jovens, nas crianças. Os homens, o coração deles já estava com Deus. Os homens já tinham ouvido demais Arão e Moisés. Os homens já tinham se convencido de que Deus é poderoso porque mandou as pragas do Egito. Então os homens não importam mais. O que importa agora é crianças e jovens. O investimento do diabo na vida da família começa pela menor geração. Através dos programas de televisão, através do mau testemunho que as crianças vão presenciando, através de uma sociedade que está cada vez mais perdendo o espírito da família. Então, o diabo inteligente sabe que essa é a geração correta para investir, porque quando eu estiver perto de morrer, perto de deixar essa vida, certamente essa geração estará nos substituindo. Então, meu irmão, você que é jovem, saiba disso. O diabo não é poderoso para tirar você da presença de Deus, mas ele é inteligente para apontar para você o caminho. E vai nos tentar de várias formas. E vai usar os mais diversos meios para ter as nossas crianças e para ter os nossos jovens. Talvez você fale: pastor, lidar com o diabo não é fácil. E se você acha que lidar com o diabo é o seu único objetivo, você está enganado. Porque é lidar com o diabo e cuidar das crianças e cuidar dos jovens. E não tem uma outra forma de fazer isso senão nos tornando exemplos. Eu não vou me deter muito aqui, eu quero acabar com o próximo. Vou pedir já para o Ministério de Louvor estar subindo no altar. Eu vou acabar aqui. Essa também foi uma estratégia utilizada por Faraó para poder tentar deter o povo de Deus. Passa para mim o texto da palavra que está em Êxodo 10. Eu vou ler e nós vamos terminar aqui. A palavra diz: então Faraó mandou chamar Moisés e disse: vão, prestem culto ao Senhor. Perceba isso. Deixe somente as ovelhas e os bois.
As mulheres e as crianças podem ir. Mas Moisés contestou: tu mesmo nos darás os animais para os nossos sacrifícios e holocaustos que ofereçamos ao Senhor? Passa o próximo texto. Além disso, os nossos rebanhos também irão conosco. Nem um casco de animal será deixado. Temos que escolher alguns deles para prestar culto ao Senhor nosso Deus. E enquanto nós não chegamos ao local, não saberemos quais animais sacrificaremos. Eu quero lembrar para você, primeira forma que o diabo na figura de Faraó usou, o trabalho. Ele tentou usar o trabalho para poder tirar o povo da presença de Deus. Não teve sucesso. Por não ter sucesso, nós percebemos que ele usou o mundo. Ele tentou apaziguar a situação, tornar aquela situação amistosa para que eles entendessem que dava para ficar nos dois. Quando ele viu que Moisés e Arão estavam bem posicionados, então ele começa a investir na geração dos jovens, dos filhos. E por fim, quando o faraó não tem sucesso em nada, então ele fala: olha, quer saber? Pode levar as mulheres, pode levar as crianças, mas ele diz: deixa somente as ovelhas e os bois. Essa também é uma estratégia do diabo, para poder tirar muita gente da presença de Deus. A proposta do diabo muitas vezes vai ser: vá à igreja, vá à célula que é importante, participe dos cultos, mas olha, esse negócio de dinheiro, esse negócio de dízimo, esse negócio de oferta, é tudo roubalheira. Irmãos, eu falo isso com muita tranquilidade. Eu até nesse momento peço perdão aos irmãos que estão nos visitando, porque todos nós sabemos, o pastor sempre fala isso, né? Nós somos muito treinados nessa área, essa igreja tem ensinos fortes nessa área, mas nós sabemos o tamanho da resistência que existe na vida de muitas pessoas quando toca-se no assunto dinheiro. Na semana passada eu fiz o momento das ofertas, e eu citei algo que às vezes eu ouço, né, no meio das piadinhas, mas alguém com muita razão falou: olha, tem gente que a última coisa que se converte na vida da pessoa é o bolso. E é verdade, às vezes não tem dificuldade para vir no culto, não tem dificuldade de participar de uma célula, não tem dificuldade de se relacionar com os irmãos, mas falou no assunto dízimo, oferta, dinheiro ou qualquer coisa dessa espécie, está me ferindo. E nós não sabemos, mas muitas vezes o que acontece é que essa pessoa já está marcada, infelizmente, pelos seus pensamentos negativos, às vezes aquilo que ouviu na mídia, às vezes aquilo que foi um ambiente de fofoca, e muita gente deixa de ser abençoado, porque deixa de render as suas finanças ao Senhor. Ele até quer servir a Deus, ele até quer vir na igreja, mas segundo o conselho do faraó, passa para mim lá, deixa no texto que a gente estava lendo, segundo o conselho de Faraó, deixe as ovelhas e os bois. Em outras palavras, o que o diabo está dizendo é: vá, sirva a Deus, mas não consagre as suas riquezas, as suas finanças. E nós não sabemos o perigo que é isso. O versículo 25, passa para mim, quando Moisés, é isso aí mesmo, quando Moisés ouve Faraó fazendo essa última proposta para ele, ele fala: olha, nem um casco de animal será deixado. Eu gosto da tradução da Bíblia Revista e Atualizada, aonde Moisés chega para Faraó e fala assim: ó, nenhuma unha vai ficar aqui no Egito. Queridos, a posição de Moisés foi a posição de uma pessoa íntegra, foi a posição de uma pessoa que não se converteu em apenas algumas áreas da sua vida, foi a posição de uma pessoa
que se converteu por inteiro, que entendeu aquilo que 2 Crônicas, capítulo 29 diz: tudo vem das suas mãos, e é das suas mãos que nós te damos. É alguém que entende que o nosso Deus está no controle de todas as coisas. Então, se você quiser continuar vivendo uma vida parcial, se você quiser render apenas uma área da sua vida e falar: aqui já está bom demais, eu já estou fazendo demais, eu tenho uma péssima notícia para você. Em determinado momento você vai perceber o seu equívoco, e você vai perceber o quão distante você estava da presença de Deus. Eu e você precisamos olhar para o modelo de Moisés, que se posicionou e falou para Faraó: nenhuma unha eu vou deixar aqui no Egito. Você que é pai, você que é mãe, que você possa ter essas palavras também no seu coração: os meus filhos não vão ficar no Egito, os jovens da nossa igreja não vão ficar no Egito, nenhuma unha nós vamos dar para o Faraó, porque ele sempre começa sutilmente, vai pegando uma coisa, vai pegando outra, e quando você vê, muitas vezes você está mergulhado na desgraça do pecado e da maldição. Eu quero te convidar a ficar em pé. Eu sei que o nosso tempo está bem avançado mesmo. Mas eu não vou nem te chamar aqui no altar nessa noite, eu queria só que você pudesse nessa hora colocar uma das suas mãos no seu coração, com seus olhos fechados. E eu queria dizer a você que talvez está sendo tentado pelo mundo, você que talvez está trabalhando demais, você que entregou a sua vida ao cansaço, à fadiga e não tem tido tempo para Deus, você que tem construído a sua vida, talvez sem considerar a importância de cuidar dos seus filhos, de cuidar da sua família, ou você que tem, talvez, participado da igreja, participado de células, mas tem deixado de ser uma pessoa que rendeu a sua vida financeira também ao Senhor. Você que está mais preocupado com a construção da vida material do que em estabelecer um compromisso sério com o teu Deus. Eu queria te levar nessa noite a fazer uma reflexão. Eu não posso fazer essa escolha por você. Uma pessoa que te ama muito, por mais que Ele te ame, Ele não pode decidir por você. Por isso só uma palavra que eu gostaria de deixar no seu coração nessa noite. Essa palavra chama-se posicionamento. Deus está nos chamando para se posicionar, não apenas para consagrar uma área da minha vida, mas para consagrar toda a minha vida, toda a minha família, as minhas finanças, os meus filhos, a minha família, a minha esposa, tudo no altar do Senhor. Porque nós seremos tremendamente tentados a viver uma vida parcial, a servir dois senhores, a viver um pé no mundo, um pé na igreja. Mas assim como o profeta Elias desafiou os profetas de Baal, e naquele dia ele declarou: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, serviu, mas se Baal é Deus, serviu. Assim também para as nossas vidas essa noite: até quando, meu irmão? Até quando, minha irmã? Você vai ficar entre dois pensamentos? Posicione-se pelo Senhor, posicione-se pelo seu reino, enquanto é tempo, porque chegará o dia onde muitos de nós vamos querer vir para a igreja, vamos querer estar na presença do Senhor, mas poderá ser tarde. Hebreus, a palavra fala hoje,
Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureçais o vosso coração, como o povo em Meribá endureceu. É hoje, não é amanhã, não é semana que vem, não é quando eu terminar a faculdade, não é depois que eu casar, não é quando eu envelhecer, não é a hora que eu estiver doente, é hoje. Hoje, se você quer servir ao teu Deus, posicione-se, dê um passo na direção do Senhor essa noite, apenas dizendo: Senhor, eu te aceito, Senhor, eu te quero, Senhor, eu preciso da tua presença. Pai, nessa hora nós declaramos o poder e a autoridade de Jesus Cristo nesse lugar. Nós declaramos, Senhor, o poder da tua palavra, o sangue de Jesus sobre a vida do teu povo, sobre a tua igreja, Senhor. Senhor, coletivamente nós pedimos misericórdia, Pai. Coletivamente nós pedimos perdoa, Senhor, a nossa falta de posicionamento, Deus. Coletivamente nós nos colocamos na brecha pela tua igreja, Senhor, porque nós precisamos, Pai, ser uma geração de exemplo para os nossos filhos. Nós precisamos ser uma geração de exemplo para os nossos jovens. Forja em nós, Jesus. Forja em nosso coração uma posição hoje. É hoje, Senhor. É hoje, Senhor. Toma o coração do meu irmão. Toma o coração da minha irmã, Senhor. Toma o meu coração. Tudo nós entregamos no teu altar. Entregamos a nossa vida, entregamos a nossa família, entregamos as nossas finanças. E pedimos, Senhor, se manifeste com o teu coração, com a tua paz, com a tua direção em nossas vidas, Senhor. Eu quero convidar você nessa hora, ainda com os olhos fechados. Se você conhece a letra dessa canção, nós vamos declarar ela, nós vamos levantar a nossa voz, e nós vamos nessa noite dizer que nós pertencemos ao Senhor, que nada tem mais valor do que a presença dEle nas nossas vidas. Então levante a sua voz junto conosco agora, em nome de Jesus. O que adianta ter as riquezas desse mundo, por ser honrado por todo seu nome, estiver perto de ti. Não adianta, não adianta, não adianta se nós não estivermos perto dEle. Estar contigo, estar com Ele vale mais. Pra mim, vale mais a presença dEle. De tuas mãos. Oh, meu irmão, só quero tuas bênçãos se eu tiver. Prefira a presença dEle. Oh Deus, te ouvir, ouça o teu Deus, te conhecer. Separe-se para Ele. Maior riqueza que o homem pode ter. Senhor, aleluia, Jesus. Tu cumprirás. Declare isso. Desejo do meu Tu cumprirás, Senhor. Se eu te buscar, se você buscar a presença dEle, é impossível alguém estar perto posicione. de ti, e tuas bênçãos
tua vontade, Deus. É impossível, Senhor. É impossível alguém estar perto Ter as tuas bênçãos, Senhor. É só estar perto do Senhor, ó Deus. Aleluia, Jesus. Pai, nós queremos confiar a Ti o nosso coração nessa noite. E como resposta à Tua palavra, Senhor, nós queremos, Pai, como a letra dessa canção diz, é impossível, Senhor, estar perto de Ti e Tuas bênçãos não ter. Nós sabemos, ó Pai, que as Suas bênçãos não são a prioridade para a nossa vida, mas sim a salvação. Mas quando nos aproximamos do Senhor, quando entregamos a nossa vida no Teu altar, o Senhor libera sobre a vida do Teu povo as bênçãos também. Abençoar, de modo especial, você que aguardou tanto esse período, talvez tenha uma expectativa enorme de uma guinada, talvez de um equilíbrio. Esse ano não foi fácil para a maioria de nós, né? Eu particularmente não posso reclamar, eu sei que para a maioria foi um ano muito complicado. Eu quero abençoar a tua finança, o teu comércio esse mês de dezembro. Eu quero que você creia, meu amado, que Deus é um Deus de mudança, que Deus é um Deus de preparo, e nós profetizamos que Deus vai ainda te surpreender, que Deus vai fazer maravilhas na tua vida. Não se rede, né? Não se rede com o trabalho, para que quando o milagre acontecer, você saiba que não foi esforço, não foi nada a não ser a bênção do Senhor. Então, crendo, eu quero abençoar a tua vida, em especial você que tem expectativa nesse mês. Eu quero reforçar o convite para amanhã estarmos juntos na reunião da prosperidade, lá no 100, às 15:07, 18h45, e quarta-feira com o bispo do Panamá, às 8 horas, lá também da Rua Tucanos 1009. Pai, como sacerdote, Pai, nós muitas vezes atuamos aqui no púlpito, como o pastor Diego fez hoje, como profeta, Pai, anunciando da tua parte, Pai, a orientação, o juízo e o consolo do povo. Pai, agora queremos exercer o sacerdócio, Pai. Queremos apresentar, Pai, os irmãos que têm encerrado um ano de luta, Pai. Pai, alguns irmãos meus, Pai, têm, Pai, dívida, Pai. Alguns irmãos meus, oh, Pai, têm expectativa, Pai. Alguns irmãos meus, Pai, pedem no mínimo um serviço temporário. Pai, entra com milagre, Pai. Marque o mês de dezembro com o mês de virada para o teu povo, Pai. Com o mês de bênção, Pai, de prosperidade. Ouve o povo, Pai, que tem te buscado nas madrugadas, Pai. Ouve o povo que tem te buscado nas primícias, da reunião de segunda-feira. Pai, traga, Pai, a unção de prosperidade que tem se manifestado, Pai, nesses anos era poucas, Pai, que torne visível, palpável, nessa data, nesse momento de crise. Agora, Pai, como sacerdote, intercedemos e pomos o teu povo diante de ti, e que o amor incomparável de Jeová, o Pai, a graça redentora de Jesus Cristo, Filho, a comunhão e o consolo do Espírito Santo seja com você, meu irmão e minha irmã, seja com todo o povo de Deus, hoje e para todo sempre. Amém. Deus te abençoe, em nome de Jesus.